A obra de Deus. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João, capítulo 6, versículos 28 e 29. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. A palavra de Deus é tão clara sobre esse assunto que realmente se torna assustadores os desvios praticados e ensinados com o uso errado do termo obra de Deus pelas congregações cristãs modernas. A obra de Deus não é nada que possa ser feito por mãos humanas. Ela não se resume a nossos entendimentos sobre o que ela é, nem mesmo nas programações para ajuntar pessoas ou angariar novos prosélitos. Boa parte daquilo que fazemos e chamamos de obra de Deus, muitas vezes tem mais a ver com promoção de entretenimento congregacional do que efetivamente com algo que Deus esteja fazendo. A confusão mais crucial está no conceito por trás de frases como Deus me usou ou Deus quer te usar. Esses termos banalizam o conceito bíblico de obra de Deus e disseminam o erro nas práticas. A obra de Deus, segundo Jesus, se resume simplesmente em algo que qualquer homem é incapaz de produzir: crer de forma simples e absoluta naquele que ele enviou. Isso é exclusivamente obra dele. É impossível para nós executarmos esta milagrosa e maravilhosa obra do Senhor. E é justamente isso que desanima a muitos líderes religiosos que vivem em busca de rápido crescimento numérico. A estatística quantitativa, exceto em ambientes de pleno avivamento, trabalha contra a verdadeira obra de Deus. Por isso, é incoerente o homem tomar para si a autoria do que foi feito por Deus, o que seria uma blasfêmia. Ele não pode chamar de obra de Deus o que ele faz, nem assumir para si o que o próprio Deus está fazendo. Se o fruto do nosso trabalho resulta em prosélitos, partidários adeptos de ideias, e não em discípulos que creram verdadeiramente no Senhor e por isso o amam e o obedecem, não podemos chamar aquilo que estamos fazendo de obra de Deus. Foi a obra de Deus nos 12 discípulos que impactou 3.000 pessoas e depois 5.000. Foi a obra de Deus nessas pessoas que gerou uma comunidade simples, informal, não hierárquica, inclusiva, misericordiosa, curadora e cheia da vida e temor do Senhor. Por isso mesmo, enquanto o que experimentamos em nossas comunidades não for exclusivamente a obra de Deus, não veremos o mesmo fruto, ainda que treinemos as pessoas a repetirem os procedimentos lidos
em Atos dos Apóstolos. Certa vez, eu estava em um período intenso de oração sobre o andamento da igreja que se reúne em minha casa. Era um período no qual eu vinha experimentando muitas oposições de irmãos queridos e a quem eu admirava em relação à forma como eu estava conduzindo as coisas na igreja ali em casa. Confesso que naqueles dias eu fui até o Senhor a fim de validar a minha prática. Havia um desejo imaturo de saber se o que e o como eu estava fazendo era o certo. Depois de alguns dias, o Espírito me deu a resposta a partir de uma pergunta e um princípio. O que você faria se descobrisse que Deus não está comprometido de forma alguma com a obra que você vem fazendo? A resposta a essa pergunta tem a ver diretamente com quem está, de fato, no governo de sua vida. A angústia daquela busca inicial ao ouvir isso se tornou em desespero. A sensação de que pudesse estar fazendo algo que eu chamava de obra de Deus, alheio ao governo de Deus, gerou uma grande turbulência em meu coração. Não tive condições de responder ao Espírito sobre isso. Por um lado, os meus critérios avaliativos sempre montavam um tribunal no qual eu sempre terminava culpado. Por outro lado, a minha tendência natural era não buscar a verdade para, assim, continuar fazendo as coisas da melhor forma que o meu eu poderia fazer e não ser levado ao extremo de vida que o Espírito queria me conduzir. Me prostrei diante do Senhor naquela tarde, em profundo quebrantamento, e pedi que Ele me guiasse a toda a verdade, junto àquele pequeno grupo de ovelhas amadas pelo meu Senhor. Não faria sentido investir minha vida em formar prosélitos e, no fim, tornar a prática diária uma ferramenta religiosa para mantê-los longe do reino. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus capítulo 23, versículo 13. Uma das formas de fechar o reino dos céus aos homens é acrescentarmos ou retirarmos qualquer coisa da palavra do reino. Outra forma é acreditarmos, por vaidade ou soberba, que podemos fazer ou interferir na obra que é somente de Deus, sem uma direção clara e confirmada da parte do dono dessa obra. O Senhor nos ensina, com seu próprio exemplo, ao afirmar a Simão Pedro em Mateus 13 que não foi carne nem sangue que o revelou, mas o Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus explica para Pedro quem é o dono dessa obra e quem é o responsável por sua execução. Em nossa prática pretensiosa da obra, temos o hábito equivocado de chamar aquilo que nós fazemos, nossa cooperação, como obra de Deus. Mas me impressiona muito que o próprio Senhor Jesus não traz para si nenhum mérito da revelação recebida por Simão Pedro, com quem ele convivia diariamente. Que o Senhor
encontre em nós um profundo arrependimento. Que a nossa soberba e nossa orgulhosa necessidade de produtividade seja abandonada e dê lugar para que o Espírito Santo possa gerar toda a dependência necessária à ocorrência efetiva da obra de Deus. Assim, os santos a quem ensinamos a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou serão conduzidos pelo Pai a crer no nosso amado Senhor. Alguns podem temer que um excesso de fé faça ruir a estrutura doutrinária de uma determinada comunidade cristã. Na verdade, não é a fé que pode fazer isso, mas a falta dela. O que faz com que pessoas acrescentem ao ensino simples de Jesus algumas de suas opiniões temporais e falíveis. Em suma, quero lhes lembrar de algo que Jesus nos ensinou. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Aqui o Senhor nos ensina que há um nível de prática diária na vida de um discípulo que demandará de mim algum serviço, dever prático. Mas essa parte é o meu serviço, meu procedimento e minha obra. A palavra obras aqui será utilizado no sentido de nosso trabalho, nosso procedimento. Assim, quando lermos aqui a expressão obra, não deveríamos tratar de conceito de obra de Deus, mas da obra que é a nossa parte, nosso quinhão e participação, exercido também por Jesus, enquanto Filho do Homem.